Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 5. Vamos olhar para o 8º mandamento, mas eu gostaria de ler com os irmãos o versículo, do versículo 1 até ao versículo 21. Deuteronômio capítulo 5, nós vamos ler o contexto dos 10 mandamentos. Vamos ler os versículos de 1 até 21. Quem puder ficar de pé, convido para ficarmos de pé, lermos esta porção das Escrituras com muita atenção, também com profundo senso de respeito, de reverência. É um momento alto da nossa reunião. É quando lemos a palavra de Deus e ficamos na expectativa de que Ele fale conosco. Queremos aprender a vontade do nosso Deus. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva,
nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós e nós estamos diante de Ti, nesta posição, querendo demonstrar respeito, reverência, atenção, também temor, e desejamos aprender a tremer diante da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que Tu abençoas aqueles que temem e tremem diante da Tua palavra. Tu procuras aqueles cujo coração é Teu, é consagrado a Ti, e este é o nosso desejo, estando aqui neste lugar, é consagrar as nossas vidas, a nossa atenção, as nossas famílias, a nossa devoção a Ti. É para isso, ó Deus, então, que aqui estamos, para Te cultuar, para Te adorar, ouvindo a Tua palavra, pedindo auxílio do Teu Espírito para que a entendamos e a apliquemos com fidelidade às nossas vidas. Pedimos a bênção de Te ouvir falar aos nossos corações nesta manhã. Pedimos isto no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em bondade de sentar, nós vamos olhar para o 8º mandamento, o versículo 19, que diz: não furtarás. O dicionário descreve furtar como a obtenção ilegal de propriedade ou de posses de outras pessoas ou grupo de pessoas. É apossar-se ou apropriar-se de uma coisa alheia, de um bem alheio. Apropriar-se de alguma coisa que é de outra pessoa ou de outras pessoas. Roubar é pegar, tirar, levar algo que não te pertence. Isso é furtar, é roubar. Mas uma das melhores definições que eu li esta semana foi esta: roubar é encontrar algo antes de ser perdido. Achei bem interessante esta definição do que é furtar. Encontrar algo antes de ser perdido. A pessoa não perdeu, mas eu encontrei e achei e acho que aquilo agora pode ser meu. Roubar é um problema de todos nós. Faz parte da natureza caída do velho homem, e eu lembro-me como eu lutei com este problema, este pecado na minha infância. Há 2 situações que ficaram marcadas na minha memória. Pela vergonha que eu passei, porque eu fui descoberto. Eu roubei uma bola, eu queria muito brincar com uma bola de um vizinho, e eu peguei naquela bola, sem ele ver, sem os pais dele verem, e levei para a escola para eu jogar com os meus colegas. A bola era do meu vizinho. E depois o vizinho percebeu que eu estava com a bola dele, e a minha tia soube disso. A minha tia era que cuidava de mim nessa altura. Ela levou-me à casa dos vizinhos, obrigou-me a devolver a bola e a pedir desculpa. Foi uma grande humilhação para mim, mas eu lembro-me como isso aconteceu e está fresco na minha memória. Lembro-me com nitidez daquele episódio. Marcou-me. Uma outra altura, eu já um pouco mais crescido, eu já andava de bicicleta e gostava de montar e desmontar, e vi que um vizinho tinha os punhos da bicicleta exatamente como eu queria. E eu, um dia, a bicicleta estava guardada no mesmo depósito, no mesmo lugar, a minha e a do outro vizinho, e eu tirei os punhos da bicicleta dele para usar na minha. E ele depois também descobriu e não gostou. Foi também muito humilhante ter que tirar os punhos à frente de outras pessoas e devolver. E lembro-me como isso me deixou triste e com vergonha. E faz parte da minha natureza desejar o que é dos outros e querer pegar e levar e usar o que é dos outros, sem pagar, sem comprar, sem negociar, sem pedir. Faz parte da minha natureza. E eu acredito que faz parte da natureza de cada um que está aqui. Desde criança, desde pequenino, que percebemos o desejo de ter o que é dos outros. Não é meu, mas eu quero ter aquilo, e arranjo uma estratégia, uma artimanha, uma forma de ter aquilo que é dos outros.
alguns autores e pelo menos um comentador que eu li esta semana acerca deste mandamento e desta lei do Senhor, ele diz, Peter Craigie, ele diz que diferente de outras leis, de outras legislações mais gerais sobre roubo, o mandamento refere especificamente às relações entre as pessoas que estavam dentro da comunidade pactual, ou seja, o mesmo povo, pessoas e a relação entre elas, e não tanto à propriedade, aos bens materiais. Portanto, a proibição primária do mandamento é contra algo mais próximo da definição de sequestro. E ele diz isto com base em Deuteronômio 24, versículo 7, que diz: se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, por sequestro, entenda-se o ato de tornar uma pessoa, presumivelmente, com uso da força e a respectiva venda em função de lucro ou proveito pessoal do sequestrador. O exemplo mais claro é a história de José e a forma como os irmãos o prenderam, o esconderam e depois o venderam aos mercadores, os comerciantes itinerantes ismaelitas ou midianitas, como está lá em Gênesis, no capítulo 37. Os irmãos obtiveram lucro pessoal na transação, mas o efeito do crime, segundo este autor, e é o ponto aqui sensível, é separar José completamente da sua família. Isto, então, na lei, em Êxodo 21, versículo 16, diz: o que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Este verbo aqui, para raptar, foi traduzido desta forma, exatamente o mesmo verbo que está em Deuteronômio 5,19, não furtarás. Então, aplicado a alguém do povo. É por isso que este irmão, e acredito que outros irmãos, ao considerarem o uso deste verbo e desta ideia, roubar alguém, tirá-la da família, tirá-la do convívio da família, é alguém do povo de Israel, alguém debaixo da aliança de Deus, ou em aliança com Deus, mas que quer ter proveito, quer ter lucro, e rouba, e sequestra, e essa pessoa era punível de morte. Era um crime sério. Isso foi o que aconteceu com José por motivos egoístas, por motivos de vingança, de inveja com os irmãos dele, alguns dos irmãos. Mas esta ideia do verbo é roubar, é levar embora. A ideia de furtar é levar embora, levar para si, para guardar na sua casa, para uso pessoal, para ter algum proveito pessoal. Roubar ou privar alguém da sua família é algo mau, é um crime, é um pecado aos olhos de Deus. Aplicando essa ideia do que fizeram com José, mas isto tem desdobramentos. Querer, mesmo no casamento isto acontece. Às vezes um dos cônjuges quer privar o outro do convívio com os parentes, com os pais, com irmãos. E há um ciúme envolvido. É algo do coração, pode não ser algo comercial, mas esta ideia de roubar pessoas do convívio, do que elas podem oferecer de serviços, de afetos aos seus parentes, é algo que desagrada a Deus. Isto está implícito nesta lei. Roubar alguém do povo, roubar alguém da sua família, tirá-lo, levá-lo embora e não permitir que essa pessoa continue a relacionar-se com o seu povo, com a sua família, é algo que desagrada a Deus. E que no caso de Israel era punível com morte. Isto tem desdobramentos, especialmente para quem é casado e é casado de fresco. Pessoas que trazem outros parentes, trazem outras histórias, e impedir essa pessoa de se relacionar com os seus parentes é algo que desagrada a Deus. Então, os comentários aqui feitos não significam que o mandamento não tenha nada a ver com o simples roubo. A proibição do roubo simples segue como implicação abrangente do mandamento. Ou seja, existe também, obviamente, implicações com os bens materiais. Porque Deus preocupa-se com o que é das pessoas. E isso está claro em Êxodo 22. Se puderem também, abram a vossa Bíblia em Êxodo 22.
Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. São leis acerca dos bens, das propriedades. Há ideologias, há influências políticas que querem acabar com a propriedade privada. Querem que tudo seja público, há um Estado crescente, há uma alimentação desta forma de pensar, de que a propriedade privada, de que o capitalismo é que é o grande mal no mundo. Mas o grande mal do mundo não é o capitalismo e a solução não é o socialismo, nem o comunismo. O grande mal é o pecado e a grande solução é Jesus Cristo e é o Evangelho, é o perdão dos pecados. Na Bíblia nós percebemos que Deus respeita a propriedade privada e quer que a propriedade privada seja respeitada. Isso está claro na lei dele, ele revela o seu coração. Então nós vamos ler em Êxodo 22, começando no versículo 1, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, há necessidade de uma compensação. Há como que uma multa. Há aqui uma consequência. Roubou um, paga 5. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se for de noite, um ladrão que tenta entrar numa casa e o dono da casa ou a pessoa responsável por guardar a casa o matar, a lei de Deus diz que essa pessoa seria absolvida de um crime de sangue. Mas matou em legítima defesa da sua propriedade. Já se fosse de dia, tinha que haver uma outra abordagem e aí o ladrão, sendo surpreendido, tem que devolver o que tentou roubar, o que roubou, e se já se tiver desfeito daquilo, então terá que ele próprio se entregar como escravo para pagar pelo que roubou. Versículo 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo o negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de facto lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguer será o pagamento. Então aqui nós temos os princípios gerais e temos aqui a sabedoria de Deus, temos aqui
o coração de Deus revelado acerca das coisas que são adquiridas, que são conquistadas, que são produzidas pelos indivíduos que fazem parte do seu povo. Aqueles que são os fiéis, que são chamados filhos de Deus, aqueles que são povo de Deus. Essas pessoas trabalham, essas pessoas produzem, essas pessoas acumulam bens e esses bens têm que ser respeitados, diz o Senhor. Então, quem não respeitar o bem do outro, a propriedade do outro, deve ser punido. Há penas, há consequências e pode até haver morte. Portanto, Deus valoriza a propriedade privada. É isso que nós aprendemos com a lei de Deus. O que é do outro e eu não me posso apropriar, eu não posso pegar no que é do outro sem a autorização do outro. Mas se eu quiser usar o que é do outro, eu queria destacar aqui o versículo 14. O versículo 14 diz: se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. O animal era um instrumento de trabalho, era útil. Agora, cada vez menos se usam animais para trabalhar e para produzir. Nós usamos outros equipamentos. Nós usamos tecnologia, nós usamos carros, até bicicletas para transportar. Então, fica aqui um princípio para nós aprendermos também. Se pedirmos emprestado algo a alguém e se essa coisa se estragar na nossa posse, nós somos responsáveis, é como se aquilo fosse nosso, e nós devemos indemnizar a pessoa. Eu pedi emprestado um carro, o carro estragou-se na minha mão, eu tenho que consertar. Foi uma avaria espontânea, eu não tive culpa nenhuma, mas foi comigo. O dono não estava comigo. Ele não estava eu estava a conduzir e essa é a questão. Imagina, estamos a trabalhar num campo, tem lá o animal, mas eu peço uma máquina, um trator. Mas se o interesse do dono também é o mesmo interesse, estamos a trabalhar num campo em que ambos vamos dar, o fruto do campo vai nos dar proveito, estamos a trabalhar juntos, sou eu que estou a conduzir, mas ele está presente. Se houver uma avaria, pronto, o dono percebeu que foi espontâneo, não foi responsabilidade minha. A mesma coisa, então, aplicando-se a um carro. Se eu peço o carro, vamos falar da carrinha da igreja, alguém que usa a carrinha da igreja, se ela se estragar nas suas mãos, essa pessoa tem responsabilidade de assumir o dano, de procurar resolver, e mesmo que seja espontâneo, assuma a responsabilidade. Mesmo que seja o carro do pai, é o carro do pai. E já vamos falar um pouco mais sobre isso também, dos pais, dos tios, da família, de um irmão mais velho. Mas se é na minha mão que se estraga, eu tenho que assumir de alguma forma a responsabilidade, o compromisso. Agora, a outra pessoa pode dizer, não, deixa que eu resolvo. O dono do instrumento, do equipamento, pode dizer, isso fica ao meu encargo. Eu sei que tu não tiveste culpa, mas mesmo que tivesses tido culpa, eu quero assumir, e eu sou o dono, eu vou assumir, eu vou me responsabilizar. Então está aqui um princípio que nós podemos e devemos aprender com a lei de Deus sobre como lidar com o que é dos outros. O Salmo 37, versículo 21, traz palavras muito fortes acerca deste assunto dos bens e da propriedade que é dos outros. O ímpio pede emprestado e não paga. É coisa de ímpio, é coisa de alguém que não conhece a Deus pedir emprestado e não se responsabilizar pelo que é do outro. Não querer devolver, seja um equipamento, seja dinheiro. Já o justo, ele compadece e dá. Ele não anda à procura de se aproveitar dos outros, dos bens dos outros. Ele quer ter para poder dar. E nós já vamos ver isso também no Novo Testamento e em outros textos. Mas este princípio é importante. É uma das tragédias de muitas famílias, e eu posso dizer que da minha família em particular, parentes próximos, é uma tragédia pedir dinheiro emprestado e não devolver. O que isso faz aos relacionamentos, como isso afeta relacionamentos, como entristece as pessoas, como acaba com a confiança, rouba a alegria, rouba sossego, descanso, perturba, prejudica os laços familiares.
É coisa de ímpio, é coisa de injusto, de iníquo, de pecador, pedir emprestado sem intenção de devolver, sem intenção de pagar. Por isso o justo, aquele que é de Deus, quando pede emprestado, estabelece logo um plano para poder devolver, para poder pagar, para poder restituir. E às vezes até quer compensar. Não é obrigado, a lei de Deus não obriga a juros, a compensações, mas fica bem alguém ser fiel no pouco e ser generoso, dar. Tu emprestaste-me, mas eu quero dar. E é assim que o justo age. Então, no Novo Testamento, nós temos este texto que menciona os mandamentos, faz uma menção de Êxodo 20, de Deuteronômio, capítulo 5. Em Romanos 13, Paulo diz assim no versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, este é o mandamento que estamos a estudar, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então os mandamentos, eles resumem essa ideia de amar a Deus e de amar as pessoas. Alguém que ama a Deus, ama as pessoas e respeita o que é das pessoas. Se a pessoa tem propriedade, se tem bens, são coisas dela. Alguém que ama a Deus está a ser instruído nos caminhos de Deus, vai respeitar a propriedade alheia, a propriedade do outro, aquilo que o outro recebeu, aquilo que o outro ganhou, aquilo que o outro produziu, é dele e tem que ser respeitado. É uma forma de amar. É o amor que justifica, que capacita esse tipo de ação, de atitude. Portanto, o que se espera é que haja fidelidade em quem é de Deus, quem ama a Deus, que seja fiel, que seja íntegro a reconhecer a propriedade do outro. Então aqui um parênteses acerca dos empréstimos. Os empréstimos e uma referência no Novo Testamento, o ensino de Jesus acerca dos empréstimos. Lucas 6, versículos 34 e 35. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores, os ímpios, os iníquos, emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Não com juros, não com mais, mas outro tanto. Até os pecadores fazem isso. Versículo 35 diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O justo se compadece e dá. Quando alguém nos pede emprestado, nós emprestamos aquilo que nós podemos dar. Essa é a forma de resumir aquilo que Jesus ensina, que a Bíblia ensina. Se alguém nos pedir alguma coisa emprestado, nós emprestamos aquilo que nós podemos ou queremos dar. Se nós não quisermos dar, se nós não pudermos dar, nós não podemos nem devemos emprestar. Este é o ensino bíblico. Porque se nós emprestarmos, temos que emprestar com o sentido de dar e não ficar à espera que a pessoa nos devolva. E assim não vai haver conflitos. Assim não vai haver desilusões, nem frustrações, nem tristezas. Agora, é claro que esta é a perspectiva de quem tem o bem, de quem tem para emprestar. Não é a perspectiva de quem vai pedir emprestado. Essa é outra. Quem vai pedir emprestado tem que lembrar que é justo, que tem que procurar dar, se compadecer, não pedir emprestado. E se pedir emprestado tem que pagar. Porque se não pagar, está a portar-se como um ímpio, alguém que não conhece a Deus, que não quer agradar a Deus. Então, essa é a perspectiva de quem precisa de um auxílio, de uma ajuda, precisa de dinheiro, precisa de equipamento, precisa de algum tipo de auxílio. Vamos então olhar para a doutrina dos apóstolos. Nós que somos igreja bíblica queremos perseverar na doutrina dos apóstolos. Então este é o texto mais importante para nós acerca deste assunto. Está em Efésios capítulo 4, versículo 28. Esta é a lei que nós devemos seguir. Nós temos a lei que vem para Israel, estamos a estudar os mandamentos porque
Nos mandamentos e no Velho Testamento nós conhecemos o nosso Deus, o caráter de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus. Fica expressa claramente no Velho Testamento. Mas existe muita coisa no Velho Testamento que é específico para a nação de Israel. São leis relacionadas com o culto de Israel, que não é o culto da igreja. A forma de adorar de Israel não é a forma que a igreja foi chamada e instruída a adorar. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na aplicação do Velho Testamento. Tem que passar pelo Novo Testamento, pela nova aliança, pelo ensino de Jesus e dos apóstolos. E aqui nós temos claramente o ensino apostólico. Temos aqui claramente a autoridade de Jesus Cristo, em Efésios capítulo 4, versículo 28. Uma ordem apostólica. Portanto, é uma ordem de Jesus. É uma ordem do nosso Deus. Aquele que furtava, não furte mais. É a mesma coisa dizer não furtarás. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Isto é coisa de Deus. Isto é coisa de justo. Isto é coisa de crente. Ter com que acudir ao necessitado. O crente não anda a pedir. O desejo do crente não é viver de esmolas e de ofertas. O desejo do crente é trabalhar a favor daqueles que precisam. É acudir aos necessitados. É compadecer-se e dar. Dar de si do seu tempo, do seu trabalho e dos bens que lhe são confiados. Outro texto importante. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Versículo 10. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Furtar, roubar, mancha o nome de Deus. Macula a honra de Deus. Roubar é algo que envergonha a igreja, envergonha o povo de Deus, é algo que transgride a lei de Deus, é algo que deixa feia a vida de um suposto crente. Se é crente, não rouba, não furta, mas é fiel. O crente procura ser fiel, procura ser íntegro. É assim que serve aos seus patrões, aos seus chefes, a quem está com autoridade sobre a sua vida. Mais um texto importante. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. É isto que a igreja precisa aprender, precisa viver, é isto que os crentes precisam ouvir. Faz o teu trabalho com fidelidade, com integridade, com responsabilidade. E se estás a servir alguém crente, não penses que essa pessoa, porque é crente, tem que ser mais complacente, tem que entender as tuas lutas com o pecado, tem que entender que tu és preguiçoso, que tu não queres fazer bem feito o teu trabalho, porque ele é crente, tem que aceitar que tu queiras levar equipamento dele para casa, que queiras roubar o dinheiro dele. Porque é crente, ele tem que perdoar. Então, se ele é crente, ainda mais responsabilidade se espera de ti. Se espera que sejas responsável com os chefes e os patrões incrédulos, muito mais se tens um patrão crente e se serves no contexto da igreja. Isto é o que está claro aqui na lei de Deus. No Novo Testamento, leis para nós, para a igreja. E aqui nós aplicamos então essa ideia com a família. Essa fidelidade, honra, respeito para os senhores, chefes, patrões, mas também para com os pais, com os avós, com tios, com parentes próximos. O facto de serem próximos, o facto de serem irmãos, o facto de serem família, não significa agora porque é deles eu vou me apropriar.
É do meu pai, eu posso usar. Não, não é assim. Se é do meu pai, eu ainda vou ter mais cuidado porque é do meu pai. É dele, eu tenho que pedir autorização. Posso usar? Tenho que respeitar porque é do pai. É do chefe, é irmão, é família, mas é dele, não é meu. Ele não me deu. Ele não me vendeu. Então tem que haver uma relação de respeito pela propriedade, mesmo que seja irmão, mesmo que seja família, mas é dele. Tem que ser respeitado. Tem que ser bem cuidado. Há honra, há respeito, há dignidade neste tipo de relacionamento. Isto é piedoso. Isto é de Deus. É isto que embeleza a doutrina. Agir assim, com responsabilidade, com fidelidade, com atenção para o que é dos outros. Isto deixa ornamentada, embelezada a vida cristã. Respeito entre nós. Sensibilidade, gentileza no trato. Pedir, por favor, posso usar? Eu sei que é teu, vou tratar com cuidado. E se é do outro, ainda mais cuidado eu vou ter. E se é irmão, ainda mais cuidado eu vou ter, porque é irmão. Porque é o pai. Há uma história dramática no Velho Testamento acerca do coração propenso a se apoderar do que é dos outros ou tirar proveito em relações até de ministério. Está em 2 Reis, no capítulo 5. A história de Naamã, Eliseu e Geazi. Não sei se lembram desta história, mas Naamã, ele estava com lepra e na casa dele servia uma israelita que se lembrava do seu povo e se lembrava especialmente de Eliseu. Ela fala de Eliseu, do homem de Deus, ao seu senhor, Naamã. E ela acreditava que, sendo um homem de Deus, Eliseu poderia ajudar o seu senhor Naamã. Então o versículo 15 diz que voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, depois de ele o ter curado, realmente ele foi pedir-lhe ajuda, não gostou da sugestão que Naamã lhe tinha dado, pareceu-lhe uma coisa muito absurda, simples demais, mas ele fez e depois foi curado, a pele dele ficou limpa e da lepra e ele quis recompensar Eliseu. E diz assim nessa abordagem que faz Eliseu: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu peço-te que aceites um presente do teu servo. Então ele queria de alguma forma recompensar Eliseu pelo bem que lhe fez, o ministério que lhe prestou. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Estou a ler em 2 Reis, capítulo 5, vou ler agora o versículo 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Versículo 22, então ele diz ao Naamã: o meu Senhor me mandou dizer, agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Ele mentiu, Geazi, procurando receber alguma coisa, no fundo roubando, porque ele não merecia, ele não trabalhou por aquilo, mas ele mentiu de forma a manipular o coração de Naamã para tirar proveito daquela situação. E Naamã revela um coração generoso. Estava grato e ele não deu um, mas deu 2 talentos de prata e deu as 2 vestes festivais. E Geazi levou-os, diz o texto, que ele levou-os e guardou-os na sua casa.
Depois ele foi ter com Eliseu e Eliseu perguntou-lhe: de onde vem Geazi? É preciso lembrar que Eliseu disse, representando Deus, o Deus em cuja presença eu estou. E é nessa presença de Deus que ele tem esta conversa. E ele pergunta a Geazi: de onde vens? E ele disse: teu servo não foi a parte alguma. Mais uma mentira. Porque o roubo leva à mentira. O desejo e a cobiça levam-nos a mentir. Não fui eu não fiz nada. Eu não fui a lado nenhum. Porém, Eliseu diz: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Era isto o tempo para tu quereres coisas, bens e posses materiais? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Uma história trágica, verdadeira, que serve para nos ensinar acerca de como Deus lida com esta questão. Deus conhece, Deus vê, Deus sabe o que é nosso e da forma como nós lidamos com o que é dos outros. Deus conhece os desejos do nosso coração. E há homens e mulheres que estão na presença dele. E que se Deus tiver compaixão de nós, Ele vai mandar esses homens e essas mulheres falarem connosco, para que nós nos arrependamos. Como fez com Davi, em relação com Natã, em relação a Davi, quando Davi tomou uma mulher que não era dele, para ser sua mulher. Para mostrar misericórdia, muitas vezes o Senhor manda os seus profetas, os seus homens, para nos mostrarem o nosso pecado, o nosso coração cobiçoso, para demonstrar misericórdia. A misericórdia pode vir misturada com punição, com algum tipo de sofrimento. Deus não diz que nos vai libertar de todas as consequências dos nossos crimes, dos nossos pecados. Mas com esta história e com esta passagem, precisamos lembrar que roubar é um problema de todos nós. Faz parte da natureza humana, da natureza caída, faz parte do velho homem. E ao lidar com o velho homem, que Paulo em Efésios 4 ele diz: aquele que furtava não furte mais. Isso tem que parar. E temos que dizer aos nossos filhos: isso aqui não. E se há coisa que nós temos que tratar com seriedade é o pecado. E o Pedrinho tinha essa tendência, o meu filho, quando era criança. Lembro-me perfeitamente, várias vezes tive que intervir. Brinquedos que ele guardava, escondia no bolso, na mochila. Fazíamos visitas, ele vinha com brinquedos de outras pessoas, de outras crianças. E se havia coisa que gerava uma disciplina séria, era o furto, era o roubo. Era sério. Isso desagrada a Deus. E temos que ser sérios a educar os nossos pequeninos. Nem falava ainda e já roubava. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Nós precisamos de lembrar disto, ser fiéis, com brinquedos, com cêntimos, mas temos que aprender a ser fiéis no pouco. Isto acontece muitas vezes no supermercado quando se faz compras em dinheiro. Cada vez menos comum fazer compras em dinheiro, há muita gente já a usar outros meios eletrónicos, mas ainda há erros em faturas. O troco que é devolvido em excesso. E se nós nos apercebermos, a nossa consciência justa, cristã, piedosa, não nos vai deixar em paz. Então isso já aconteceu várias vezes. Eu me senti perturbado, ver a graça perturbada, porque nos deram troco em excesso. Às vezes já cheguei a receber mais do que paguei. E uma consciência cristã tem que nos fazer voltar atrás e dizer: olhe, moço, moça, jovem, menina, a senhora enganou-se, deu-me dinheiro a mais, está aquilo. Isto já aconteceu várias vezes. E uma fatura que esqueceram de faturar determinada coisa, dizem: olha, o senhor esqueceu-se de incluir isto. Nós usamos, nós compramos, nós consumimos.
mas o Senhor não passou. Alguém que é fiel no pouco, volta para trás e fala com o proprietário. Pode ser uma grande cadeia de supermercados, pode ser uma empresa multimilionária, mas aquela propriedade é deles. E a nossa consciência cristã leva-nos atrás para devolver aquilo que nos foi dado indevidamente. Encomendas que fazemos, aconteceu-me fazer uma encomenda pela internet. Eu queria um carregador e achei o preço realmente muito bom comparado com outras coisas que eu já tinha pesquisado em lojas físicas, mas demorou muito mais do que estava previsto para chegar. E como demorou tanto, eu entrei em contacto com a empresa e disse: está a demorar demais. E eles disseram: mais um tempo, houve um problema, e demorou quase outro tanto. E eu disse: olha, eu quero cancelar. E eles devolveram-me o dinheiro. E passados 2 dias de eles me devolverem o dinheiro, a encomenda chegou. E eu sei que em certas empresas há essa mentalidade: bom, nós não cumprimos o prazo de entrega, a encomenda fica para o comprador, para a pessoa. Mas ninguém me informou disso. Eu no contrário, não tinha nenhuma informação assim. E a minha consciência não me deixou tranquila. Eu tive que contactar. Eles devolveram o dinheiro e a encomenda chegou. Eu disse: afinal a encomenda chegou e eu queria saber o que fazer agora. E eles pediram para eu pagar de volta tudo. Eu disse: há algum tipo de compensação pelo tempo que demorou? E eles aceitaram e fizeram um bom desconto e eu devolvi. Então eu paguei já com o desconto, então negociei, mas senti essa consciência que eu não estaria a ser fiel no pouco se não pagasse aquilo que na verdade chegou. Eles enviaram, eles não me enganaram, eles enviaram a encomenda. Houve realmente algum atraso e eu recebi o carregador e paguei, negociei, eles aceitaram, eu paguei o valor. Há um outro assunto que me preocupa, que me perturba. Quando deixo alguém à minha espera, eu combino com essa pessoa, tenho um compromisso, e essa pessoa sai de casa, deixa de fazer o que estava a fazer, gasta dinheiro em transportes, vai para aquele lugar, e se eu não aparecer, e se eu não for, isso acusa-me de estar a roubar tempo e dinheiro a essa pessoa. Ela tirou do seu tempo, seja de descanso, de lazer ou de trabalho, para estar comigo, para me dar atenção, e eu não fui. Essa pessoa gastou dinheiro para se deslocar àquele lugar e eu não apareci. Eu sinto que estou a roubar a essa pessoa. E isto aflige-me e eu acredito que deve afligir os irmãos, os crentes. Os justos devem se afligir. Se temos um compromisso com alguém, essa pessoa está a gastar do seu tempo para estar connosco, essa pessoa está a investir os seus recursos. Esses bens têm que ser valorizados, têm que ser respeitados, têm que ser honrados. Se queremos ser fiéis, temos que ser fiéis também no uso do tempo dos outros. Se temos um compromisso, temos que estar lá, à hora que marcamos. Senão estaremos a roubar tempo à pessoa, estaremos a furtar de um bem que lhe foi confiado por Deus. Então vamos ser fiéis no pouco também. Um outro assunto: propriedade intelectual, ideias de outras pessoas. Certamente já ouviram falar de plágio. Plagiar é apropriar-se indevidamente, sem autorização do autor, do produtor de determinado conteúdo intelectual. Isto é algo que quem faz universidade, quem está na escola, quem faz seminário, se sente tentado. A copiar o trabalho de outros, a usar o trabalho que foi feito por outros alunos, outros professores, autores, fazer citações ou usar frases de efeito sem colocar devidamente o crédito de quem disse, de quem fez, sem dar a honra devida a quem elaborou aquele trabalho. Isto é roubar, isto é furtar. Precisamos ter cuidado com as ideias. Isto acontece no trabalho, em trabalhos de equipa. Alguém que ouve numa conversa
privada, num passeio, uma ideia de um colega, e depois na reunião de trabalho apresenta como sendo uma ideia sua. Isto causa muito dano, muita tristeza. Isto não é coisa de crente. Se a ideia do outro deve dar a honra, deve dar a glória, deve dar o crédito ao outro. Foi ele que disse, não fui eu. Mas há pessoas que se apropriam de ideias de outras pessoas, de conteúdo produzido por outras pessoas, e como se fosse seu, para receber o elogio, receber a recompensa. Isto é coisa de ímpio, isto não é coisa de crente, isto não é de alguém que é fiel. O crente deve ser fiel no pouco, para também ser capaz de ser fiel no muito. Não pagar uma dívida é roubar ao credor ou ao prestador de serviços. Um crente não fica a dever a água, não fica a dever a luz, o gás, o aluguer. Isso é roubar ao proprietário, ao prestador de serviço. Um crente não fica com dívidas. Um crente não fica em paz se estiver com alguma dívida. Isso é roubar a alguém, a alguma entidade. Pode ter muito, mas é dele. Não é meu, portanto, se eu devo, eu tenho que pagar. Esse é o incómodo que este mandamento traz. Não furtarás. Se não é meu, não pode ficar comigo. Se é devido, eu tenho que dar. Tiago, capítulo 5, versículo 4, fala do salário dos trabalhadores. Está a falar para os ricos. Isto é outra parte. Alguém que eventualmente aqui um dia, não sei quantos têm empregados ou têm pessoas a prestar serviços, possíveis patrões, proprietários ou que desejam ser, mas aprendamos com este texto. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, ó ricos, ó proprietários, ó patrões, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Se não pagam devidamente o salário, se não são justos no pagamento, esse salário clama, diz o Senhor. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouve o clamor daquele que trabalha com fidelidade, que é responsável e não recebe o salário. Deus vê esse coração e Deus vai fazer justiça. Alguém que não paga o salário de um trabalhador, alguém que não é responsável a pagar devidamente o que acordou, o que acertou, é ímpio, é injusto, é pecador. E na igreja de Corinto havia desse tipo de gente. E então vem esta advertência em 1 Coríntios 6. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, e depois no versículo 10 diz, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores. Duas palavras, ladrões e roubadores, mas na verdade são duas palavras diferentes na língua grega. Mas nem ladrões, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso não é de alguém que conhece Deus, que pertence a Deus. Roubar, furtar. Versículo 11 diz, tais fostes alguns de vós. Alguns dos crentes que estavam em Corinto tinham sido ladrões, roubadores, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do Deus fiel. Então, a palavra para ladrão é alguém que defrauda. Interessante, uma das palavras que eu encontrei, ratoneiro. Um ratoneiro é um gatuno, um larápio. O abuso de confiança para ter lucro. Abusar da confiança. É alguém que é voraz, que tem um coração ganancioso, que é um extorsionário. Isso não é coisa de crente, de querer apropriar-se dos outros. Precisa ser coerente com aquilo que aconteceu no seu coração. Foi lavado, foi justificado. Essas coisas da velha natureza têm que ficar para trás. Temos que ser lavados e temos que ler a palavra. Esta palavra, estes versículos que nós estamos a ler, é isto que nos lava a mente e que nos faz colocar para longe esses caminhos de infidelidade e de injustiça. Efésios 4, 28. Precisamos deste versículo, precisamos lê-lo e meditar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe
fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. O crente é trabalhador. O crente é um operoso praticante. Ele trabalha com vontade. Operosidade é essa característica de alguém que é diligente, que faz o trabalho com seriedade, com responsabilidade, no tempo certo, com qualidade. É assim que Deus quer que se faça o trabalho. E esta é a solução apresentada pela palavra de Deus para alguém que tem problemas nesta área, que luta com este pecado de roubar, de furtar. É trabalhar com as próprias mãos para que tenha bens, tenha propriedades para poder ajudar os outros, auxiliar os outros. O trabalho é importante e por isso em Êxodo 29 e também aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículo 13, nós lemos estas palavras: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Trabalha. É uma ordem de Deus. Trabalha. Faz o teu trabalho. É uma ordem de Deus e nós temos 6 dias na semana para trabalhar. Trabalha. Os bens, Provérbios 13, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Queres ter mais para poder dar mais? Então trabalha. É a força do trabalho que se tem mais. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Não fiques só com a conversa de que vais encontrar um emprego, que vais trabalhar. Encontra um emprego, encontra um trabalho e trabalha. Serve os outros, serve em casa, trabalha. Não fiques a dizer que vais trabalhar, mas trabalha. Porque quem trabalha tem proveito, tem lucro, tem resultado, produz. Tudo quanto te vier à mão, diz o sábio em Eclesiastes 9:10, faz-o. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o trabalho aqui descrito como obra, como algo que se faz com as mãos. Projetos, algo que se idealiza com a mente. Conhecimento, aquilo que se acumula com a experiência, com a leitura, com a observação. E sabedoria. Para ser sábio é preciso ser trabalhador. Para se ver a obra feita é preciso ser trabalhador. Para se obter conhecimento, para se falar outras línguas é preciso ser trabalhador. E a Bíblia manda-nos trabalhar. Deus espera que nós trabalhemos. Trabalha. Porque se tu não quiseres trabalhar, diz Paulo aos Tessalonicenses, e que isto se aplica a nós, então não comas também. Não comas. Não queres trabalhar, não comas. Este é o conselho bíblico. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, e esta expressão aqui para cuidado, é alguém que pensa antecipadamente, a ideia da provisão, prevê que vai haver necessidade lá à frente e já trabalha como a formiga, como diz Provérbios 6. Várias vezes a formiga é descrita como um animal trabalhador, mas que ainda o inverno não chegou e ela já trabalha no verão, a prever que vai precisar lá à frente no inverno. Ter cuidado, a palavra que está aqui é alguém que prevê, alguém que se antecipa à necessidade e que trabalha para poder ter o recurso. Se alguém não prevê, não provê para a família, para os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não é fiel. Não é de Deus. Alguém que não quer cuidar dos seus. E não é só apenas o filho, mas há aqui esta ideia de uma família, alguém que está debaixo da sua casa, alguém que precisa de si, do seu cuidado. O crente, portanto, ele é generoso e quer dar. O princípio do Novo Testamento é de trabalhar cada vez mais e mais árdua e diligentemente, disse um irmão a comentar este versículo. Fazendo coisas boas para que possa ter mais e mais, para que possa dar mais e mais às pessoas que têm necessidade. E Jesus diz em Lucas 14, antes de saudares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo facto de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Procura pessoas para tu abençoares. Procura aqueles
que têm menos, ou que têm pouco, ou que não têm suficiente. Isto é de Deus, isto é de crente, procurar alguém para abençoar, alguém para dar. É isto que está no coração do nosso Deus. Foi isto que inundou o coração de Paulo, porque ele era imitador de Jesus. Em Atos 20 ele escreve, ou ele diz aos presbíteros de Éfeso: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Não é porque são meus filhos, ou meus pais, ou avós, mas porque estão comigo, precisam de mim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, em mistério socorrer aos necessitados, em recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O justo se compadece e dá. O justo, o que é de Deus, o que é fiel, ele procura oportunidades para se dar. Dar o seu tempo, a sua atenção, a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Ele quer dar. O crente é generoso. O verdadeiro crente, ele é generoso. Para além de ser fiel, íntegro e trabalhador. Então, ser justo é ser fiel, é ser íntegro, é ser trabalhador, é ser generoso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se somos infiéis, ele permanece fiel, diz Paulo em 2 Timóteo 2,3, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós sabemos que nós não temos sido fiéis. Não fomos sempre fiéis. E temos uma tendência muito grande dentro de nós para sermos infiéis. A nossa esperança é que temos... e confiança é que temos um Deus que é fiel. É isso que nós vamos dizer a Deus agora, cantando: Senhor, Tu és fiel. E vamos fazer disto uma oração. Eu quero ser mais como Tu, Senhor. Eu também quero ser fiel no uso dos bens que Tu me confias. Deus não pode negar-se a si mesmo, e Ele não vai negar-se a si mesmo. Ele vai continuar a revelar-se o Deus fiel que Ele é. Agora, com esta exposição do 8º mandamento, nós estamos a aprender que Deus espera que nós sejamos fiéis também no tempo, os recursos, os bens que nos são confiados, mas também confiados aos outros. Que Deus nos auxilie. Vamos cantar juntos ao nosso Deus.